Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite a todos que estão conosco nesta transmissão. Mais uma vez eu, pastor Wagner de Barros, estarei aqui para transmitir nosso devocional. Nós já estamos com mais de 2 meses de período de isolamento e Deus tem nos dado a graça, a oportunidade de, através dos veículos de comunicação, as redes sociais, entrarmos dentro das casas das pessoas e, acima de tudo, nos corações dos amados irmãos em Cristo e levarmos um pouquinho da palavra do Senhor. Estamos terminando o mês de maio, ainda nós estamos com algumas incertezas sobre quando vamos poder retornar com os cultos regulares, mas a verdade é que, acima de tudo, estamos firmes no Senhor, confiantes em Deus, descansando no Senhor. Hoje, dia 30 de maio do ano de 2020, mais uma vez estou aqui para transmitir a palavra de Deus no nosso tempo, com Deus, no nosso devocional. Você pode dar o seu boa noite, esse retorno é importante para nós, porque aí nós sabemos qual coração nós estamos alcançando, qual lar nós estamos entrando, e queremos ter realmente essa comunicação, Depois, acabando a transmissão, a não ser que a gente tenha algum impedimento, eu gosto muito de curtir, mesmo que seja apenas um boa noite. Eu gosto muito de saber que você esteve conosco aqui, e não apenas, deixando a sua mensagem ali, mas acima de tudo, nosso desejo é que você esteja assistindo toda essa transmissão, porque é curta, Nossos devocionais, eles vão de 20 a 25 minutos no máximo, e eu chamo esse tempo, tenho chamado pelo menos esse tempo de um culto doméstico, para nós, um culto diário para nós. Então, seja você alguém que mora sozinho, temos várias pessoas, que moram sozinho e que participam conosco aqui da nossa transmissão e acompanham. Temos pessoas que são apenas casados, sem filhos, temos irmãos com suas famílias. Deus, ele tem nos dado uma variedade de queridos, vamos dizer assim, Eu tenho me surpreendido cada vez mais com o alcance deste ministério. Nos Estados Unidos, pessoas, parentes meus, muitas vezes estão acompanhando lá, queridos irmãos em Cristo que moram lá. Temos pessoas em outros estados brasileiros, pessoas até novos irmãos em Cristo que temos conhecido, Então estamos expandindo assim relacionamentos, acima de tudo cristãos. Isso tem sido maravilhoso. Fico muito feliz também pelas as portas abertas, as oportunidades que nós estamos tendo de evangelizar pessoas. Muitos estão chegando no privado e perguntando como podem conhecer Cristo Jesus como Salvador. Enfim, a Deus toda a honra e toda a glória. Mais uma vez estamos aqui para a nossa transmissão. Não vou me prolongar, vamos diretamente ao ensino da palavra de Deus. 30 de maio do ano de 2020, eu estou aqui, você aí, vamos aprender mais da palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, versículo 29, diz: Partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia e, subindo a um monte, assentou-se lá. E a Bíblia nos fala que ali no versículo 30, e vieram a ele grandes multidões que traziam consigo coxos, mudos, aleijados e outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus. A Bíblia diz, e ele os sarou. Hoje à noite eu quero falar sobre isso, sobre a maneira como o Senhor Jesus curou as multidões. Hoje à noite nós vamos falar então sobre o Monte do Poder. Pai, obrigado pela tua palavra. Usa-me com sabedoria e que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos, útil para transmitir o recado do Senhor. Por favor, ó Pai, salve almas e edifica os crentes. Esta é a minha oração e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, hoje então nós vamos falar sobre o poder do Senhor Jesus Cristo. Na vida de Cristo há vários destaques, é claro,
Nós poderíamos falar muito sobre a sua compaixão, a sua obediência ao Pai Celestial, o valor que ele dava para a comunhão com os seus discípulos. Mas nessa noite o nosso destaque é para o poder de Jesus Cristo. Hoje à noite nós vamos falar sobre o poder de Cristo. Eu sei que essa mensagem, esse tema não é novo para você. Você já possivelmente ouviu dezenas de mensagens sobre o poder do Senhor Jesus. Mas hoje eu quero trazer assim uma visão, uma ótica um pouquinho diferente sobre a manifestação do poder de Cristo. E vamos pegar este texto aqui, a segunda multiplicação dos pães, como um texto assim de alicerce para vermos realmente como que o Senhor Jesus ele agia, a maneira como ele operava, na verdade aonde ele estava olhando, o que ele estava sentindo. Então nós vamos hoje falar sobre isso, porque o Senhor Jesus, a Bíblia nos fala ali, né, que ele veio ali perto do mar da Galileia, mas ele sobe ao monte, ele se assenta naquele monte e trouxeram multidões de pessoas para ele. Multidões, e ali a Bíblia nos fala ali, né, um contexto assim bem complicado, no sentido de número mesmo, agregados ali aos pés de Jesus. O que Jesus fez? Como foi que ele manifestou o seu poder sentado ali naquele monte? Hoje à noite, então, no nosso devocional, vamos falar sobre o Monte do Poder. Quais seriam, então, os destaques que nós poderíamos, assim, realmente apresentar? Em primeiro lugar, nós vemos que Jesus Cristo, naquele monte, ele demonstrou um poder diversificado. Um poder diversificado. Por quê, pastor Wagner? A Bíblia nos fala no versículo 30, e vieram a ele grandes multidões que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus. Então, em primeiro lugar, nós vemos assim que o Senhor Jesus, ele demonstrava que ele era especialista em curar pessoas. Ele era especialista no quesito poder. Na verdade, ele era o único, todo-poderoso Deus, com seus dois pés firmados aqui nesta terra. Né? A Bíblia nos fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E eu chamo a sua atenção justamente para isso, né? Porque ali as pessoas que foram trazidas para ele, a Bíblia nos fala, acompanhe comigo então a lista, projeção na sua Bíblia, a Bíblia diz coxos, cegos, mudos, aleijados, e para resumir o restante, a Bíblia fala e muitos outros, e muitos outros. E o final do texto, ali do versículo 30, diz, e ele os sarou. Onde o pastor quer chegar? Onde nós queremos dirigir o foco? Na verdade, nós queremos direcionar aqui o ensino pelo fato assim de que Jesus, ele curou todos ali. Não importa se o problema era a cegueira, se o problema era nas pernas, pessoas aleijadas, se o problema era enfermidade, se o problema era espiritual, Jesus tinha um poder diversificado. E eu estou falando isso para mostrar que, porque muitas e muitas vezes, a impressão que dá é que a nossa causa para Deus, ela é perdida. Nós não temos jeito, não tem solução. E eu sei que muitas e muitas vezes nós vamos colher aquilo que plantamos. A vida é feita assim, de uma semeadura. Aquilo que plantamos, nós vamos colher. Eu sei que nós vamos ter que administrar problemas. Você precisa ter essa maturidade, entendendo que há coisas que temos que administrar, e não é porque Deus não seja poderoso, mas é por culpa nossa mesmo. É por culpa nossa. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, e as aflições dessa vida também fazem parte, né, justamente desta vida. Mas o que eu quero dizer é que realmente nós temos que olhar para o Senhor Deus e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque o seu poder em Cristo Jesus foi demonstrado como um poder diversificado. O Senhor Deus, ele nunca vai abrir mão de uma alma. O Senhor Deus nunca vai lançar fora uma pessoa que realmente chega a Ele com sinceridade,
chegue a Ele com humildade, chegue a Ele com desejo de querer Deus e de querer a cura. E a palavra cura, ela é forte e deve ser também bem interpretada, porque na maioria das vezes, principalmente no mundo chamado evangélico, ela só é tratada assim de uma maneira física, né? E claro que na Bíblia nós vemos não somente Cristo curando o físico das pessoas, esse texto prova isso. Depois, com a sua ascensão aos céus, também ele delegou poderes aos seus discípulos para que pudessem operar algumas curas. Mas a verdade é que a principal cura que Deus quer operar na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa, é a cura da alma. Realmente é a cura da alma. A Bíblia nos fala que ele veio assim, não para os sãos, mas os doentes. E esta referência estava se referindo à enfermidade da alma, a pessoas sem esperança de vida eterna, as pessoas perdidas, inseguros em relação à sua própria morte. O poder diversificado. Portanto, conforme eu disse até na nossa introdução, as redes sociais, ela é um mundo tão grande, honestamente, eu não imagino para quantas pessoas eu estou falando agora e para quantas eu vou falar no futuro, porque as nossas mensagens são gravadas, depois vão para o canal da igreja, e nós sabemos que muitos e muitos depois, não ao vivo, mas depois eles escutam as nossas mensagens, a mensagem de Deus. Independente de quem você é, quando você vai ouvir, qual é a sua situação, eu quero dizer a você que Deus, Ele é todo poderoso e Ele quer abençoar você. Ele quer recolher você. Ele quer ajudar você. Ele não vai te desprezar desde que realmente você venha com um entendimento certo sobre a maneira como Ele quer lidar, tratar na sua vida e curar a sua alma. Em primeiro lugar, no poder de Cristo Jesus demonstrado ali naquele monte, nós vemos um poder diversificado. Diversificado. Segundo, não apenas nós vemos um poder diversificado, mas ali nós vemos um poder diferenciado. Por que nós podemos afirmar isso? Porque o versículo 32, ele diz isso, Jesus chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Em segundo lugar, então, nós vemos um poder diferenciado. Por que nós podemos afirmar isso? Porque a Bíblia nos fala que Jesus olhou para a multidão e a Bíblia diz: eu tenho compaixão da multidão. Ele olhou para os seus discípulos, a Bíblia fala, chamou os seus discípulos e diz: nós não podemos despedir a multidão. Eu estou com um sentimento assim que temos que fazer algo por estas pessoas. Eles estão me seguindo, eles estão me acompanhando, já faz 3 dias, com certeza naquele período de 3 dias, as pessoas, eles, desculpe a força da expressão, mas eles se viraram, em algum momento pegaram comida aqui, compraram ali, eles foram acompanhando, mas aqui nós estamos chegando assim num momento assim meio que crítico, possivelmente de horário, de circunstância, de um contexto, uma aglomeração maior de pessoas, e Jesus chega para eles e fala: não, nós temos que fazer algo por eles. Eu tenho compaixão da multidão. Vamos fazer. Irmãos, em segundo lugar, e amado, você que está me ouvindo, em segundo lugar nós vemos que o poder de Cristo, não apenas ele é diversificado, mas ele é um poder diferenciado por causa do sentimento que Cristo sente pelas pessoas. O sentimento. Infelizmente, muitas e muitas pessoas que entram dentro de igrejas hoje em dia, eles são enganados, porque as pessoas e lideranças de seitas e heresias, eles estão brincando com a fé das pessoas. Por conta disso, exploram o dinheiro das pessoas, por conta disso, exploram a vida das pessoas, a fé das pessoas. É lamentável o que acontece, não é verdade? Em tantos mundos. Por isso que igrejas sérias, igrejas bíblicas, eles acabam perdendo a sua credibilidade, porque são colocados em julgamento
e conclusões junto com todos os outros que são os charlatões da fé, né? É uma pena, mas isso acontece. Agora, Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele olhou para as multidões e ele disse: eu tenho compaixão. Era um poder diferenciado, porque ele olhava para a vida das pessoas, ele olhava para a alma das pessoas. Meu amado, você pode ter certeza disso. Quando Jesus ele olha para você, ele está olhando de uma maneira diferenciada. Ele realmente está olhando o seu sofrimento, ele olha a sua saúde, ele olha até mesmo se você está com fome, ele conhece as nossas necessidades. O poder do Senhor é diferenciado porque é um poder agregado não somente com a capacidade de fazer toda e qualquer coisa, mas é um poder agregado com sentimento divino. E não é maravilhoso se sentir amado? Pergunto eu a você, você não é especial quando alguém demonstra que tem compaixão de você? Alguém demonstra que ama você? Eu, pelo menos, eu posso falar por mim. É muito especial quando alguém demonstra que realmente me ama, de verdade. Tem um sentimento sincero, genuíno. É maravilhoso isso. É o melhor presente que nós podemos ganhar, é quando a pessoa mostra que realmente ele tem compaixão de nós. Ele nos ama. E Cristo era assim. E é por isso que nós, crentes, nós temos que agir da mesma maneira. Porque somos realmente filhos de Deus e salvos por Jesus Cristo. Nós somos pequenos cristos. Nós somos cristãos. Então temos que agir como Cristo, olhar para as pessoas e termos compaixão. Que Deus nos ajude. O poder de Cristo era diversificado, o poder de Cristo era diferenciado e o poder de Cristo, em último lugar, ele era diagnosticado. Havia um diagnóstico bem interessante ali que agora nós vamos ver. Acompanhe comigo, porque o versículo 33 diz: e os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? A atitude dos discípulos aqui, ela é assim, interessante. Eu creio que possivelmente eu e você, nós agiríamos da mesma maneira, porque nós somos incrédulos, nós somos pessoas muito falhas na nossa confiança em Deus. Mas o que eu chamo a sua atenção é que esse poder ele é diagnosticado. Como assim? Os discípulos perguntaram: de onde nos viriam num deserto tantos pães? Sabe por que eu falo que é diagnosticado? Porque quando você olha aqui para o contexto bíblico, lá no cabeçalho, aqui do versículo 32, sabe o que diz? Fala, a segunda multiplicação. Quer dizer, já tinha acontecido a primeira. Eles já tinham visto do que Cristo Jesus era capaz. Portanto, se Cristo tinha dito que tinha compaixão e que não despediria a multidão, precisava dar algo para comer, é porque ele ia fazer alguma coisa. Ele ia agir, o seu poder mais uma vez seria manifesto. E eles, discípulos, deveriam confiar, não deveriam perguntar de onde viriam num deserto. Se Cristo quisesse orar e abrir as janelas do céu e cair maná ali para aquele povo comer, ele faria. Poderia cair carne, poderia, enfim, aparecer de alguma maneira ou outra, porque ele é Deus, como realmente apareceu. Então a Bíblia nos fala, no versículo seguinte, então Jesus mandou que eles assentassem, e de repente ali aparecem 7, o quê? 7 pães e alguns peixinhos. E mais uma vez, todos comem, todos se alimentam, né? E saciaram a sua fome, diz o contexto bíblico, todo mundo ali conhece. Então, qual que é o diagnóstico do poder? O que nós temos que aprender com isso? Nós temos que diagnosticar realmente que o poder que nós precisamos confiar, ele está em Cristo. Ele está no Senhor. Ele não está no homem. Ele não está no marido. Ele não está na esposa. Claro que são
instrumentos que Deus quer usar, eles devem ser uma bênção, mas nem sempre são. O poder que nós temos que confiar e esperar e rogar, ele vem do trono de Deus, ele não vem do governo do Estado, do governo da República do Brasil. Não, o poder, ele vem do Senhor. E a Bíblia ali nos fala que daqueles 7 pães e alguns peixes, pela segunda vez, toda a multidão, diz a Bíblia, toda a multidão foi alimentada. Você viu o final do texto? O que fala? Ali tinham comido 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Alguns chegam a estimar, essa matemática aqui, que ultrapasse 10.000 pessoas tendo comido. Gente, 7 pães e alguns peixes. E agora quase 10 ou mais de 10.000 pessoas comendo. A gente acredita mesmo nisso que está na Bíblia? Realmente a gente acredita? Não estou falando acreditar só nos números e nas pessoas, mas no poder de Deus, no poder de Cristo. Nós acreditamos nisso? Naquele lugar, quando Jesus se dirige ao monte, nós vemos o monte do poder. Não o monte é poderoso, nós estamos usando isso apenas para um título, mas o poder que havia em Cristo Jesus. Eu concluo o nosso devocional hoje falando como o poder de Jesus é maravilhoso, porque ele é, então, diversificado, diferenciado e diagnosticado. Aí eu sei que você pode olhar para mim agora e dizer, pastor, mas eram os tempos bíblicos, as coisas eram diferentes e etc e tal. Eu acho que eu não vou falar nada, eu só vou deixar você ler o texto da projeção. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Que Deus nos ajude a confiar nesta verdade. Pai, obrigado por tua palavra, ajude-nos, Senhor, na nossa fé, a realmente termos ela fortalecida no Senhor, e perdão, ó Pai, pela minha e pela nossa incredulidade. Nos ajude, ó Pai, a estarmos mais firmes do que nunca no Senhor Jesus. Ele é o nosso Salvador e Senhor, e é por Ele que oramos. Em nome dEle, em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Obrigado por sua participação, muitas pessoas aqui deram boa noite. Amanhã, 9 horas da manhã, a nossa Escola Bíblica Dominical, estaremos aqui transmitindo Deus assim permitindo. Eu espero que você possa acordar, mesmo com um friozinho, e nos acompanhar aqui. Às 10h30, o culto infantil com a Dona Érica e os fantoches, ensinando, se eu não me engano, ela estará começando uma nova lição. Agora, à noite, às 18 horas, de novo volta a Dona Érica com o Ministério de Culto Infantil e os fantoches. E à noite, às 19h30, de novo estamos aqui para o nosso culto, né? E a transmissão da Palavra de Deus. Muito bem, desejo uma boa noite a todos. E agora eu termino o nosso devocional com a nossa divisa. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma boa noite. Amém.